Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E uma brincadeira comum no judiciário e até nas polícias tem sido a de que vai ser necessário construir um presídio de segurança máxima para acomodar os hóspedes bolsonaristas que vêm por aí. Porque realmente o judiciário já tem uma força-tarefa que começa no super inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes e que está, de tão bombástico, está assustando os colegas de Alexandre de Moraes, que pedem que esse inquérito tenha um limite de tempo máximo, porque não se sabe até onde pode chegar. O tamanho da encrenca é gigantesca e necessária. Antes de mais nada, temos que ter em mente o seguinte: o Brasil passou nos últimos anos por um saque, uma invasão bárbara, cujos resultados ficaram muito evidentes, por exemplo, numa reportagem da jornalista Natuza Neri na Globo News com a primeira-dama Janja da Silva, que mostrou a depredação do Palácio da Alvorada, patrimônio histórico da humanidade. E essa depredação, ela fica, um amigo meu disse, mas isso é a Janja querendo fritar ovo como a Dilma, tal, uma coisa machista, muito machista, porque realmente quando uma mulher se destaca, logo começa esse tipo de conversa. O fato é o seguinte, minha amiga, meu amigo, o que a Janja fez foi um seguro de vida, não é? Um seguro, na verdade, não de vida, mas contra problemas na vida, não é? Porque ela está entrando, veja bem, você entra num imóvel alugado, você encontra esse imóvel depredado, o que é que você faz? Você vai mostrar para quem de direito como é que você encontrou aquilo? Porque senão amanhã vão dizer que foram eles, foi o Lula, foi a Dilma. Não, Bolsonaro era da elite, branco, rico, e o Lula é operário. Por isso que ele promoveu, emporcalhou um patrimônio histórico da humanidade como o Palácio da Alvorada. Então esse é um simbolismo da era Bolsonaro. E esse simbolismo ele vai muito mais longe. Porque a quantidade de bandidos bolsonaristas que há solta por aí é enorme. Os quartéis ainda têm 6.000 bolsonaristas na frente deles. É muito menos? É muito menos, mas são 6.000. 6.000 tarados, psicopatas, criminosos, bandidos que, segundo Flávio Dino, vão ver o sol nascer quadrado em parte. Muitos deles, os mais ousados, vão ver o sol nascer quadrado, porque o que essa gente está fazendo é crime. Tem aí a tentativa de acomodar, porque eles são amiguinhos dos militares, mas pouco a pouco os militares vão se acostumando, como dizem, é bom já ir se acostumando, e é por isso que os militares estão se acostumando a viver sob o Estado Democrático de Direito, não é? Então, não vai ter militar que vai salvar esses psicopatas, bandidos, criminosos perigosos, criminosos que matam, que agridem, todo dia uma agressão nova. Agressões suaves, um levou só um tapa na cara, o outro teve o carro cercado por uma turba lá em Balneário do Camboriú, não é? O outro apanha lá em Brasília porque foi conversar, tentar ponderar com as pessoas, não é? Para que deixassem aquele local. Então, e outra, agora pela manhã eu li um professor de escola
lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não lembro direito onde era, eu sei que era um dos Mato Grossos. Esse sujeito, ele tira uma foto com uma arma pronto para atirar em petista. Não é? Então, e a gente sabe que eles não falam só, eles falam e atiram, não é? Que dirá Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, o que diria, né? Porque ele não vai dizer mais nada, graças ao bolsonarismo. Então, minha amiga, meu amigo, vai faltar cadeia para tanto bolsonarista. A começar de um que vem aí, o Alan dos Santos. Gozado que na live de ontem eu falei sobre esse Alan dos Santos. Já nos últimos 2, 3 dias eu vinha dizendo o seguinte aqui no canal, que esse Alan dos Santos está solto até hoje, apesar da ordem de prisão emitida pelo STF, por ordem do Alexandre de Moraes, ele está solto até hoje. Por quê? Porque os Estados Unidos têm tratado de extradição com o Brasil. O Alan dos Santos é aquele blogueiro gengivudo, né? Com ordem de prisão decretada pelo STF por conta do inquérito das fake news. O Alan dos Santos, que fica lá provocando, desafiando, insultando o STF, os ministros do STF, o Alexandre de Moraes, ele só não foi trazido para o Brasil por uma razão, porque o Bolsonaro era o presidente. E apesar de o Poder Judiciário brasileiro ter decretado a prisão desse bandido, o fato é que, para que ele venha para o Brasil, é preciso que o Brasil faça diplomaticamente gestões junto ao governo estadunidense e junto à Interpol, não é? Que fica, a sede da Interpol fica na Europa. É preciso fazer esses pedidos, essas gestões, para trazer os criminosos evadidos de volta para o país, para conseguir a extradição. E o Bolsonaro, obviamente, que não fez isso, porque o sujeito é a comparsa dele, né? Agora estão juntinhos lá nos Estados Unidos. Então, com tudo isso, esse Alan dos Santos, ele pode inaugurar o que vai ter que ser feito. É muito bolsonarista. E eles são muito perigosos. Não vamos ameaçar a vida de bandidos comuns, de traficantes e tal, colocando junto com eles esse tipo de bandido muito mais perigoso, porque bandido perigoso é bandido que não regula bem, é bandido doido, não é? E os bandidos bolsonaristas, além de bandidos, são doidos. Então vamos preservar a nossa população carcerária, porque senão a ONU vai nos processar, vai nos denunciar, vai denunciar o Brasil por violação de direitos humanos da sua população carcerária, jogando um monte de feras humanas, como os bolsonaristas, em presídios de seres humanos, que por mais que cometeram crimes, são seres humanos, porque os bolsonaristas, a cada dia que passa, eles abrem mão da condição de seres humanos. Seja como for, minha amiga, meu amigo, além do Alan dos Santos, vem por aí o 04, o Playboy, o filho Playboy, mais Playboy, né, do Bolsonaro, Playboy desocupado, processado, investigado por tráfico de influência e que agora acaba de voltar ao noticiário porque o empresário dele, eu não sei, eu entendo a Anitta ter um empresário, não é? O Neymar ter um empresário, mas o que é que aquele inútil fez na vida para ter um empresário? Ele é filho de outro bandido igual a ele, não é? O tal Jair Renan, playboy, que diz que transou com metade do condomínio Vivendas da Barra, não é? Que namorou a filha do assassino da Marielle, não é isso? Então, esse Jair Renan, o empresário dele, foi preso por tráfico de armas. Olha só, um filho do Bolsonaro tem como empresário um sujeito que trafica armas, que tinha um arsenal em casa, 15 armas. 15 armas.
tinha em casa fuzil, granada, canhão, bomba atômica, tinha tudo naquela desgraça, gente. Não é? E aí, mais bolsonaristas. Mas tem os bolsonaristas na porta dos quartéis e tem muitos outros, na verdade, não é? Tem muito bolsonarista para inaugurar esse presídio de segurança máxima. E eu quero mostrar para vocês algumas matérias que vão ao encontro de tudo isso que eu estou dizendo. Não é? Vamos lá. Aqui eu preciso... Muito bem. Bom, matéria do jornal Folha de São Paulo de ontem diz que o Ministério da Justiça de Lula aciona os Estados Unidos e a Interpol por extradição de Alan dos Santos. O influenciador bolsonarista, um blogueiro, não é considerado foragido desde que foi ordenada a prisão preventiva dele em 2021. O Ministério da Justiça de Luiz Inácio Lula da Silva procurou o governo dos Estados Unidos e a Interpol em Lyon, França, com o objetivo de acelerar o processo de extradição do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, o gengivudo, que está no país desde 2020. Até o momento, a pasta de Flávio Dino fez um primeiro contato de aproximação, alvo de apurações que tramitam no STF sobre a existência de uma milícia digital para atacar a democracia e as instituições. Esse Alan é considerado foragido desde que foi ordenada a sua prisão preventiva no inquérito das fake news em 2021, a pedido da Polícia Federal. Por que a Polícia Federal pediu a prisão preventiva dele? Porque sabia que ele ia fugir, né? Só que ele fugiu antes. No governo Bolsonaro, houve suspeitas de falta de empenho para obter a extradição desse maluco aqui. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostraram que Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, ofereceu ajuda a Alan para deixar o Brasil. Esse é mais um bolsonarista que cometeu crime, não é? Crime, qual é o crime que o bolsonarista e o filho do Bolsonaro cometeram? Obstrução da justiça. Não é? Por isso ele teve o pedido de prisão e o filho do Bolsonaro, primeiro porque era filho do presidente da República e segundo porque é deputado e tem foro privilegiado, não é? Ele não foi preso, mas mesmo com foro ele poderia ter sido preso, porque é cúmplice de um crime de obstrução da justiça, porém ele não foi preso porque era filho do Bolsonaro, né? E isso dependia do Ministério da Justiça, de uma série de coisas, Procurador-Geral da República. E da Interpol, o governo brasileiro espera a inclusão na lista de procurados, porque evidentemente que tanto o Alan dos Santos quanto o Bolsonaro, pessoal, tanto esse sujeito aqui quanto o Bolsonaro, eles vão se evadir dos Estados Unidos. Gozado que ontem pela manhã também eu escrevi que o Bolsonaro agora vai fugir dos Estados Unidos. Quando foram 13 horas, acho que umas 3 horas depois daquela matéria que eu publiquei pela manhã sobre a fuga do Bolsonaro lá dos Estados Unidos, não, foi anteontem, né? Fuga do Bolsonaro dos Estados Unidos, sai na Isto É uma notícia que não está confirmada, evidentemente, mas uma reportagem que diz que o Bolsonaro vai fugir dos Estados Unidos para a Itália. Mas isso é óbvio, vocês não tenham dúvida, o que eu falei aqui antes é mais do que certeza. O Bolsonaro ele vai fugir dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, além de ter tratado de extradição com o Brasil, é presidido por Joe Biden, que está doido para se aliar com o Lula. Ele já mandou 2 missões ao Brasil para levar o Lula para conversar com ele lá nos Estados Unidos.
não é? Ele poderia vir para cá, mas é muito importante, né? Presidente americano, tem o mundo inteiro querendo matar ele, então é difícil trazer um presidente americano para qualquer parte do mundo. Mas, ainda mais um país conflagrado como o Brasil, em que os bolsonaristas estão muito bravos com ele, né? E eles costumam atirar naqueles de quem eles têm raiva. Então, o Biden está pedindo pro Lula ir para lá, já pediu em dezembro, agora reforçou nesta semana aqui o pedido, né? Na segunda-feira teve uma missão dos Estados Unidos aqui para reiterar o convite para o Lula, e o Lula vai para lá em fevereiro. Né? Então, com tudo isso, os Estados Unidos se tornam um país inseguro para o Bolsonaro e para o filho do Bolsonaro. Mas não é só. Nós temos aqui também o 04, o empresário do filho 04, teve 15 pistolas e 2 rifles apreendidos. Ele é investigado por posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo. O empresário Jair Renan, filho do Bolsonaro. Vejam bem, eles são armamentistas. Eles liberaram geral as armas ao ponto que o Brasil virou uma praça de guerra. Eles têm contatos com indústrias de armas do mundo inteiro. Alguém duvida que os Bolsonaro estão envolvidos com tráfico internacional de armas? Eu não tenho dúvida nenhuma. E essa é mais uma que pesa em cima do filho do Bolsonaro. É mais uma que... Vamos ver se tem alguma foto dele aqui, né? Acho que não tem, não. Aqui a foto da prisão. Ele andou aparecendo em fotos com o... Aqui, esse playboy aí. PF diz que a BIM atrapalhou a investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro, uma matéria de agosto deste ano. Integrante da Agência Brasileira de Inteligência admitiu em depoimento ter recebido missão para atuar em caso de filho do presidente. A Polícia Federal afirmou em um relatório que a Agência Brasileira de Inteligência, o Serviço Secreto Brasileiro, atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo Jair Renan, filho do presidente da República. O integrante do órgão, flagrado numa operação, admitiu, vejam bem, admitiu em depoimento que recebeu a missão de levantar informações de um episódio relacionado a Jair Renan sob a apuração de um inquérito da PF. Segundo o espião, o objetivo era prevenir riscos à imagem do chefe do Poder Executivo. Então, interferiram na investigação e esse, por enquanto, ele se safou da questão de tráfico de influência. Por quê? Porque esse moço aí, ele começou a levar empresário para dentro do Palácio do Planalto para falar com o Papi, não é? E o Papi, evidentemente, deve ter feito muito favor por aí. O que aconteceu com a investigação? Puf, sumiu, né? Como diziam antigamente, tomou Doril. Sumiu a investigação e o playboyzão aí ficou impune por pouco tempo, porque agora os ventos mudaram. E querem população para preencher o presídio de segurança máxima do bolsonarismo? Olha um monte aí. A conclusão surpreendente da investigação do atentado à bomba em Brasília. Vamos lá, eu vou simplificar para vocês. Tem uma parte do público aí que acha tediosa a leitura das matérias, então o sujeito mandou, olha, você leia a matéria e depois fala para mim. Então eu li e vou falar para ele ali. O que é que acontece aqui? A bomba que foi colocada, bomba relógio, né? Que foi colocada no aeroporto de Brasília, grudada num caminhão-tanque de combustível. Veja bem, a gente não pode nem recriminar o Biden por querer que o Lula vá para lá em vez de ele vir para cá, não é verdade? Não pode recriminar o Biden. Num país em que isso é feito na capital federal, à luz do dia, nos Estados Unidos tinha prendido uns 1000 aí. Aqui no Brasil estão todos soltos e ali gritando na frente de quartel. Eles colocaram uma bomba num caminhão-tanque de combustível e, veja bem, sabe por que a revista Veja aí
fala que é uma conclusão surpreendente da investigação do atentado à bomba em Brasília, eu vou explicar para você, porque eles acionaram a bomba, né? Eles acionaram, apertaram um botãozinho ali, bum! Só que cambada de incompetentes, né? Terroristas de primeira viagem, eles não souberam preparar a bomba e a bomba falhou, né? Mas tá aí, o crime, um crime dessa magnitude, vai deixar isso impune? O que vai virar esse país? Mais uma tonelada aí de fascista, nazista, para povoar esse presídio de segurança máxima do bolsonarismo. E não há base legal para essa ocupação, diz Flávio Dino sobre acampamentos nos QGs. Nessa entrevista com ele no Correio Brasiliense, ele fala que é o seguinte, que esse povo, esses 6 mil aí, que estão acampados na frente de quartéis, estão cometendo crimes e que eles não vão ficar impunes, né? Tem uma briga, tem um enfrentamento do José Múcio com o Flávio Dino, ministro da Defesa com o ministro da Justiça. O Dino quer, evidentemente, tirar esse povo de circulação, porque é gente perigosa, agressiva, eles têm agredido meio mundo, têm cometido atentados terroristas, têm feito toda sorte, têm cometido toda sorte de crimes, e estão lá, impunes. E essa gente vai continuar cometendo crimes graves. Nenhum país civilizado desse planeta, minha amiga, meu amigo, isso é aceito, não é? Então, mais gente para esse presídio. Aqui um servidor público compartilha foto com fuzil em grupo de professores e diz: tô pronto se precisar atirar em petista. Olha aqui que maravilha. Quer ver o que o sujeito fez? Depois ele falou, sabe o quê? Gente, que foi... Eu vou tentar ampliar essa foto aqui, espera um pouquinho. Abrir a imagem, eu vou abrir a imagem. Olha só, ele pega e coloca aqui. Vamos lá. Tô pronto se precisar atirar em petista. Olha que maravilha, né? Tô pronto se precisar atirar em petista. Servidor público, trabalha numa escola pública, não é? Olha o exemplo que ele dá para as crianças. Então, realmente, é uma situação que só um presídio de segurança máxima, porque a gente muito perigosa, são feras humanas, para hospedar tanto bandido. E aqui o Alexandre de Moraes está ouvindo pedidos de ministro do STF sobre o inquérito de Bolsonaro. Alexandre de Moraes ouviu pedido de ministros do STF, um deles com vasta experiência na corte, sobre inquérito que mira Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes ouviu pedido de ministro do STF sobre o inquérito que mira Bolsonaro. Um desses magistrados tem vasta experiência na corte. O pleito é para que Moraes defina um prazo para finalizar as investigações do inquérito das milícias digitais, protocolado em julho de 2021. Esses ministros pedem um desfecho, seja ele qual for, nos próximos 2 ou 3 meses. Contudo, Moraes não tem sinalizado, pode tirar o cavalinho da chuva. Moraes vai até o fim, só se destituírem o Moraes, se cometerem algum crime contra ele, não é? Porque ele já mostrou que ele vai até o fim. E eu acho impossível concluir esse inquérito em 2 ou 3 meses por uma simples razão. E a razão é a super quebra de sigilo que acaba de ser decretada e que é ela que está colocando em pânico toda essa gente, pessoal. É essa quebra de sigilo que está colocando em pânico toda essa gente, porque é imprevisível a quantidade de pessoas que vão ser atingidas, porque o foco da super quebra de sigilo é de 8, mas vai quebrar sigilo de todos os que telefonaram, mandaram WhatsApp, mandaram Telegram, mandaram e-mail para esses caras. Isso vai ampliar de 8 para 800, não é? Então tem muita gente com medo, inclusive muita gente que nem é bolsonarista que está com medo. Agora, a gente tem que passar essa bagaça aqui a limpo, ou não? Né? Do jeito que está, não dá. Daqui a alguns anos, nós vamos estar vivendo o mesmo inferno outra vez, se a gente não tomar uma atitude. Não é? Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção, deixar meu melhor abraço para todo mundo.